Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Céu dos Animais, eu sou o Rogério. Hoje vamos falar de um tema que eu gosto muito. Muitas pessoas conhecem, algumas nem tanto, outras nunca ouviram falar e outras conhecem, acreditam ou não acreditam. Nós estamos aqui para respeitar todas as opiniões, mas vamos apresentar o tema porque tem tudo a ver com o nosso canal. Hoje o tema é falando sobre os elementais. O que são os elementais, efetivamente? Antes de mais nada, peço que você fortaleça o nosso canal, inscreva-se, habilite o sininho e deixe o seu comentário sobre o tema. Gratidão, vamos lá então. Pessoal, esse é um tema que eu, quando me deparei, eu achei muito legal estudar sobre, ler sobre, pegar alguns livros referentes aos elementais. Então, eu sempre digo o seguinte, longe de sermos donos da verdade, não é nossa intenção aqui no nosso canal. O nosso intuito é poder debater fraternalmente as várias informações que existem em obras literárias, em vídeos, em palestras, e numa visão universalista, lembrando bem, universalista, nós não estamos aqui defendendo o dogma de religião A ou B, mas nós entendemos que todas elas se completam, então todas elas trazem algo importante, e o nosso foco é referente aos animais na espiritualidade, e também, lógico, em algum momento nós vamos adentrar temas como vegetarianismo, veganismo, como nós aumentarmos a nossa percepção em relação a como cuidar dos animais de uma forma mais abrangente, mas sempre com muito respeito, sempre com muito carinho, tentando aí levantar algumas hipóteses para que você aí que está assistindo, o nosso espectador, possa trazer também o que você acha dos nossos temas abordados. Por isso peço que você deixe seus comentários, nós vamos em busca de respostas, né, a várias perguntas como: animais reencarnam? Por que a eutanásia? Por que animais sofrem? Qual a missão dos animais na Terra? E aí vamos em busca de respostas. Peço que você então, se quiser deixar o seu relato conosco, ser entrevistado, entre em contato pelo nosso e-mail. Deixe aí o seu contato para que nós possamos aí agendar uma entrevista com você, tá bom? Bom, então para apoiar hoje o nosso tema sobre os elementais, eu gostaria então de falar um pouquinho sobre, né? O que seriam os elementais? Eu vou tentar fazer aqui uma apresentação breve, bem sucinta, para que seja bem didática, tudo bem? Então, primeiramente, uma coisa que eu sempre comento, os animais são tão importantes para nós, e nós também somos animais racionais. Muitas pessoas não gostam quando eu falo isso. Eu conheço algumas pessoas que não curtem. Ah, nós não somos animais, nós somos seres humanos. Então, assim, classificando, né, na questão biológica da coisa, nós somos seres animais racionais, ok? Então nós somos uma entre milhares de espécies de animais que existem, a espécie humana, que tem o nome científico de Homo sapiens. Mas nós então, o que? Também, não é? Nós começamos com uma célula, sofre aqueles processos que nós conhecemos, né? Depois da reprodução, e aí segue o fluxo, assim como muitos dos animais que são mamíferos como nós, ok? E os outros animais possuem aí uma classificação diferenciada, mas todos nós estamos aqui no mundo, não é? Vivenciando essa experiência evolutiva, e nós somos então seres que se correlacionam, então nós temos que ter sim esse cuidado com os nossos animaizinhos queridos, e nós carinhosamente chamamos nossos irmãos menores, ok? Bom, então eu quero embasar hoje a questão dos elementais, começando a explicar o seguinte: o que são os elementais? Vamos então entender os elementais como animais, não dentro do conceito que nós temos físico, ok? Esse conceito que nós temos aqui ao alcance da nossa visão física. São como animaizinhos ou animais, certos tipos de animais, ok? Protetores da natureza que ajudam os homens e os animais, tá? Eles possuem a função de estimular as forças do universo
E eles estão presentes nos 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Tudo bem? Inclusive, eles são responsáveis pela paisagem da Terra, por essa organização, né? Quando a gente olha, parece que foi ali feito por uma força. Claro que a gente está falando de Deus, né? Primeiramente falando Deus, o Criador de todas as coisas, mas Deus, então, ele se utiliza de outros seres para que, então, a sua obra, não é, seja mantida, seja controlada, seja coordenada, seja melhorada, seja conduzida do jeito que ele assim o quer. Tudo bem? Então seriam aí seres que também fazem, não é, com que o desígnio divino seja estabelecido. Então eles são muito importantes, inclusive, para a natureza, ok? Então, o que eu estou dizendo? Rogério, eu não gostei dessa associação dos elementais com animais. Eu quero que você trate os elementais como espíritos. Tudo bem. A partir do momento que nós aqui do canal Céu dos Animais, nós acreditamos que, além de nós termos o nosso espírito, os animais também têm espírito, ok? Então os elementais também são espíritos presentes na natureza. Tudo bem, são definições, são nomenclaturas, cada um se apoia dentro daquela que melhor condiz com o seu caminhar aí dentro do seu aprendizado, ok? Então, tudo bem, vou chamar aqui de um animal, né? Diferente do nosso animal, um animal extrafísico, ou vou chamar de um espírito que tem uma atuação importante na natureza, tudo bem? Então, quando nós falamos de elementais, nós temos que entender o seguinte: dentro desses 4 elementos, nós temos aí alguns citados, né, dentro da história humana, e dentre eles nós podemos citar aqui quais são os elementais do fogo, as salamandras, tudo bem? Não associar aí fogo com coisa ruim. O fogo na mão de quem constrói é algo bendito, tudo bem? A humanidade não se desenvolveu depois que ela conseguiu descobrir o fogo? Então as salamandras seriam que os elementais relacionados ao fogo, ok? A terra. Aí vão falar assim: Rogério, você bebeu alguma coisa para fazer esse vídeo? Não, não bebi nada, estou super consciente. Então seriam os gnomos, tudo bem? Seriam os duendes. Por que será que as pessoas falam desses seres? Por que será que as pessoas já criaram desenhos sobre? Será que, a bem da verdade, não veio uma ideia criativa de algo que foi percebido ou visualizado? Reflexão, tudo bem? Então, nós temos, por exemplo, do elemental ar. Nós temos, então, as fadas. Pronto, o Rogério tá doido. Não. Ok? Nós temos os silfos. Do elemental água. Ok? Do elemento água, desculpa. As ondinas. Tá certo? Eu não vou adentrar em muitos outros nomes para que vocês comecem aos poucos aí a aumentar o seu nível de curiosidade. Provavelmente nós vamos falar deste mesmo tema em outro vídeo, mas por enquanto já dá para começar a desenvolver um pouquinho o tema elementais, tá bom? Então assim, olha, são seres da natureza. Se você quiser chamar como seres, ótimo. Não entra no aspecto espírito ou animal. São seres que trabalham junto à natureza para ajudar os homens e os animais físicos que nós conhecemos aqui no plano material. Ok? Legal. Então, quando nós falamos dos elementais, o que eu quero, por que eu fiz essa introdução? Porque em um dado momento, nas minhas leituras de livros espiritualistas ou espíritas, e outros livros também, por que não, né? De outras vertentes, de outras religiões, lembrando que nós aqui temos uma mente universalista, tudo bem? Nós respeitamos todas as frentes que colaboram para o desenvolvimento humano, para um melhoramento espiritual, psicológico, psíquico, o que seja, tá bom? Então, mas hoje eu vou falar então dessa questão espiritualista de um autor que é um autor espírita, tá bom? Então eu quero falar de Marcel Benedetti. Marcel Benedetti, ele nasceu em Barueri, tá? Em 1962.
Eu espero que você já tenha lido algum livro dele, eu gosto muito. Se você não leu, fica o convite. Vou deixar um link aqui, inclusive, para você, de repente, se quiser adquirir o livro. Eu acho que é super bacana, tá bom? Nós vamos ler aqui 4 páginas de um trecho muito importante para mostrar sobre o elemental aí em relação à natureza. Eu vou explicando cada pedacinho também dessa leitura. Fica comigo aí dentro do vídeo, tá bom? No início de janeiro de 2010, né, ele foi internado e em 1º de fevereiro de 2010 ele desencarnou aí aos 47 anos de idade. Só um resumo, né? Ele era médico veterinário aqui na Terra, fez muitos trabalhos sociais, desenvolveu aí a caridade com ação aos animais e através da mediunidade ele deixou aí a sua obra, né? As suas obras intuídas para nós com algumas questões muito interessantes sobre os animais na espiritualidade. Inclusive, eu quero deixar aqui um relato, um material que nos incentivou a chegar onde nós chegamos, tá bom? Então eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês para que nós possamos ler este capítulo e entender aí dentro do nosso debate fraterno a importância dos elementais, ok? Para que vocês entendam melhor esse trecho que eu peguei do livro, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer uma sinopse bem breve, tá bom? O livro narra com muitos detalhes o preparo dos animais para a vinda ao planeta, né, quando eles nascem, e também o regresso ao plano espiritual. No livro, nós temos aí o personagem principal, que é o Dr. Guilherme, o veterinário, que é um veterinário, vamos dizer assim, mais praticista, ele não tem assim muita crença na questão espiritual da coisa, ele também vê muitos animais como seres apenas mecânicos, apenas irracionais, sem aquela desenvoltura para mostrarem capacidades que aqui no canal nós temos convicção que eles têm já um preparo, né, para uma evolução racional aí nas próximas vidas, na sua sequência evolutiva até chegar na condição de Homo sapiens. E aí, dentro da história, ele, em desdobramento, ele conhece, não é, um espírito de um índio chamado Kayamã, e esse espírito mostra para ele uma situação com uma interação com um elemental salamandra, que é do fogo, tudo bem? E nessa história tem o João Rubens, que é o assistente do Dr. Guilherme, que ajuda ele nos atendimentos aqui da Terra. Só que o João Rubens, na espiritualidade, ele tem um nível de conhecimento muito maior que o Guilherme, por sinal. Lá ele é visto como o Dr. João Rubens, mas ele veio com a proposta, né, dentro da sua caminhada evolutiva, de vir como auxiliar reencarnado. E o nosso amigo Guilherme, ele está como veterinário, é o personagem principal, e está começando, né, a desenvolver cada vez mais a sua percepção da espiritualidade, tá certo? Então, nós vamos aqui agora compartilhar finalmente a página com vocês. Vamos lá então. Então, olha só, pessoal, o capítulo é chamado O Incêndio. Boa noite, senhor Guilherme. Vejo que o senhor está se interessando pelo assunto que estávamos desenvolvendo. Oi, senhor. Guilherme esqueceu o nome do seu novo professor? Aqui tudo em desdobramento, tá bom? Durante o sono ou projeção astral durante o sono, tá bom? O nome, né, desdobramento, projeção astral, depende aí da sua escola, tá bom? Então, durante o sono, esse relato é durante o sono. Kayamã, o índio, o caboclo, tudo bem? Completou seu mestre em assuntos de animais selvagens. João Rubens, que também aguardava a chegada de Guilherme, quis saber como está sendo o seu estágio. Tranquilo por enquanto, sem novidades. Então, prepare-se para o trabalho, pois hoje a aula será bem movimentada. João Rubens olha para o orientador indígena e pergunta: nosso amigo está em condições de receber aulas práticas, Sr. Kayamã? Creio que sim, mas a resposta a esta pergunta cabe a ele dá-la. Guilherme, aproveitando a proximidade do amigo, perguntou-lhe baixinho: esse aí é mesmo um índio? Parece um inglês falando. Ele é tão cerimonioso para falar, eu pensei que os índios fossem mais toscos, observou Guilherme.
Isso aqui é uma visão dele, não é, praticista, de quem não conhece a questão das reencarnações ou vidas sucessivas, em que demonstra que o índio tem uma base de conhecimento muito grande. Tudo bem? Ele se apresenta como índio porque ele se sente bem e ele está agregado a uma tarefa que ele, por permissão divina, está fazendo e ele consegue executar essa tarefa, não é? Aliando o conhecimento com a alegria e a bagagem dele que ele teve evolutiva, tá bom? Então, vamos lá. O Sr. Caiamã, falou João Rubens em voz alta, é um dos mais antigos colaboradores de nossa instituição. Ele escolheu viver como índio por vontade própria, por sentir-se bem com esta aparência e por estar sempre em contato com a floresta. Aí, tá vendo? Com os animais e por estar desiludido com a condição do homem da cidade. Prefere a natureza como companhia. Ele foi em encarnações passadas um brilhante cientista, engenheiro, arquiteto, pintor, escultor, músico e escritor. Foi ganhador de vários prêmios de elevada importância, tal como o Prêmio Nobel de Física e outro de Literatura em diferentes ocasiões. Foi introdutor de várias teorias científicas que modificaram os rumos da ciência na Terra, concluiu João Rubens, olhando para Caiamã, que permanecia em silêncio. Observem, queridos espectadores, que título não interessa para eles, tá bom? O Caiamã nem citou os títulos que ele tinha, porque isso não importa. E se nós analisarmos a bem da verdade, o que importa é a atitude, ok? Então, vamos lá. Guilherme ficou mudo, mal podia acreditar que seu professor fosse uma personalidade tão graduada e importante assim. Desde então passou a respeitá-lo mais. João Rubens, percebendo que estendeu demais a sua permanência ali, preferiu deixá-los a sós para continuarem com as aulas. Não quero atrapalhá-los em suas tarefas, pois sei que há uma emergência em andamento. Por favor, continuem. Posteriormente, nos veremos. Despediu-se e sumiu. Guilherme olhou para Caiamã intrigado e quis saber: emergência? Sim, uma equipe nossa já está no local tomando providências e tentando controlar a situação. Mas eu o levarei lá para que auxilie e aprenda. Dizendo isso, caminhou até próximo à tela do monitor e com um movimento rápido das mãos abriu outra tela maior onde se podia ver uma floresta em chamas com vários animais em fuga e outros mortos carbonizados. Aproxime-se, Sr. Guilherme, pediu o índio. Veja qual é a situação. Esta é a parte da floresta atlântica. Como estamos em época de seca, a vegetação torna-se propensa a queimar facilmente. Basta uma fagulha para que se torne uma bomba incendiária. Nossos colaboradores da floresta se incumbem de controlar pequenos focos de incêndio, enquanto outros tentam controlar o foco central do fogo, que se iniciou a partir de uma ponta de cigarro acesa, jogada displicentemente sobre o capim seco. Rapidamente espalhou-se por extensa área, inclusive uma área habitada por pessoas. Nosso trabalho inicial consiste em ir ao local do fogo primário, do incêndio e extingui-lo. O segundo passo seria agir sobre o fogo diretamente, evitando que se espalhe ainda mais. Se o controle imediato não for possível, nossa equipe de resgate entra em ação para tentar salvar das chamas o maior número que puder de habitantes, animais ou humanos, explicou o índio com um olhar sério diante daquela situação. Um adendo aqui, peço licença para fazer um comentário. Vocês já viram aqueles casos de crises, terremoto, cataclismas, tsunamis? Às vezes as pessoas estão debaixo de escombros e ficam dias. E a pergunta é: como vivem sem comida, sem água? Já pararam para pensar? Ok. Caiamã terminou a explicação, convidando o novo aluno a seguir com ele até o local de emergência. O senhor me acompanha? Guilherme, sem experiência, pergunta: a esteira nos levará até lá? Não, não é preciso, pois estamos praticamente lá. É que, na verdade, havia um trecho, pessoal, que o pessoal pegava uma esteira para já chegar no lugar, tá bom? Não, não é preciso, pois estamos praticamente lá, e pediu ao aluno que o seguisse. Siga-me, vamos trabalhar. Dando apenas um passo, atravessou aquilo que Guilherme julgava ser uma tela feita de um líquido ou gel que ondulava ao som das vozes dos interlocutores. Venha, não tema, chamou Caiamã, o caboclo, que já estava do outro lado da tela. Atravessando sua mão de volta através da tela, pegou o Guilherme pela mão e o puxou também para o outro lado. Chegamos à floresta, explicou o índio. Isso que o senhor julgava ser uma tela é na verdade um portal interdimensional que pode nos levar a qualquer parte do universo apenas atravessando-o. Mais um adendo. Interessante essa busca do ser humano por esse tipo de transporte, não é? Por que será que ele vai em busca disso? Será algo inconsciente?
que ele já conheceu no extrafísico? Mais um adendo aí. Olhando para trás, Guilherme já pisando em solo fofo de humus da floresta quente e abafada, podia ainda ver nitidamente o interior da oca de Caiamã através do portal. Já ouvi algo a respeito de portais interdimensionais, mas achei que fosse ficção. Pois não são. Eles existem em todo o universo e são de grande utilidade aqui em nossa dimensão. Na sua dimensão, somente agora estão descobrindo sua existência, mas não sabem ainda qual sua utilidade prática, e somente uma questão de tempo para que seu uso se tornar tão comum quanto o telefone. Há portais minúsculos por onde passa apenas uma partícula subatômica, e outros gigantescos, como são os buracos negros do espaço. Mas vamos ao que importa, vamos ao trabalho. Posteriormente, poderemos entrar em maiores detalhes sobre portais interdimensionais. Afastaram-se do portal e encontram com outros indígenas que estavam trabalhando em algum projeto de combate ao fogo. Caiamã parou entre eles e um passou-lhe algumas informações sobre o andamento dos resgates. Força aí, estamos chegando. Senhor Caiamã, falou outro indígena, estamos a ponto de perder o controle da situação. O fogo está se alastrando rapidamente e precisaremos mesmo da ajuda externa para extingui-lo, pois espalhou-se por uma área muito vasta. Não se preocupe, já tomamos as providências. Pedimos reforços à colônia Jonise. Colônia espiritual, tá? Seria uma área, um núcleo espiritual onde alguns espíritos estão ali convivendo, não é? Por afinidade. Tudo bem? Para que nos envie uma equipe auxiliar, provavelmente já devem estar trabalhando no sentido de provocar o adensamento das partículas de água da atmosfera para que se derramem sobre o fogo como chuva e controle as chamas. Enquanto isso não ocorre, passe-me o relatório dos salvamentos realizados até o momento, pediu Caiamã, dirigindo-se a outro indígena que era encarregado desse assunto. Bora lá. Foram evacuados da área de risco milhares de animais e levados ao outro lado da floresta, aonde o fogo ainda não chegou. Mas centenas não conseguiram atravessar os portais, foram atingidos pelo fogo e não sobreviveram. Mas já estão sendo tratados no hospital espiritual, ok? Perdão. Mas já estão sendo tratados no hospital, se recuperando e sendo encaminhados à reencarnação e deverão estar de volta assim que a situação estiver novamente sob controle. Foram abertos muitos portais que ainda estão ativos, relatou o amigo. Ou seja, pessoal, não é o escopo desse vídeo, mas dentro, não é, da literatura espiritualista ou espírita, há algumas informações que o animal ele desencarna e muitos já regressam, né, de uma maneira muito rápida, porque não há necessidade de ficar na situação como errantes. Errante não é um ser que fica aí sem rumo. O errante é aquele ser que está dentro de um intervalo de tempo entre uma vida para a próxima. Ele está no plano espiritual. Todo espírito que está no plano espiritual aguardando um regresso para a vida na carne, na matéria, na reencarnação, é um espírito errante, tá bom? Então o animal ele não tem necessidade de ser um espírito errante. Alguns, inclusive, vão para outros lugares, outros planetas, vamos dizer assim. Outros também trabalham na espiritualidade nas colônias. E alguns regressam, tá? De forma, muitas vezes, imediata, tá bom? Para já seguir aí a sua escalada evolutiva. Mas é um tema também para outro vídeo. Tudo bem? Bom, força aí, vamos lá. Muito bem, agradeço por seu relatório. Agora iremos ao encontro dos espíritos da floresta para obter deles os relatórios e saber como vão indo as negociações. Até logo. Despediram-se e caminharam pela floresta por alguns minutos. Mais adiante encontraram seres que eram desconhecidos de Guilherme. Cuidado agora, é o tema aqui, ok? Já entrando no nosso vídeo, os elementais, outros seres aí que não são conhecidos, tá bom? Vamos lá. Ele nem imaginava que existissem formas de vida semelhantes. Eram seres parte humano, parte animal. Uns tinham feições de felinos, outros de canino, outros ainda de aves, roedores, mas o corpo da maioria deles era semelhante ao do humano. Eram seres híbridos ou espíritos da floresta. Suas estaturas eram muito variadas, indo desde 5 ou 10 centímetros até próximo de 1 metro de altura. Em sua maioria, os corpos eram cobertos de pelos, mas deixavam ver a pele, cujos tons variavam entre muito clara até os muito pigmentados. Alguns tinham a pele parecida com a de répteis, cobertas por escamas coloridas, ok?
Falavam muito rápido em uma linguagem estranha a Guilherme. Eram agitados, movendo-se com extrema agilidade, subindo e descendo de árvores e rochas muito rapidamente. Esses seres espirituais, tudo bem? Não são seres materiais para que nós percebamos. Mas muitas pessoas, não é, que têm o dom aí da percepção extrafísica conseguem acessar esse tipo de informação, claro que com a permissão divina, tudo bem? Seus movimentos lembravam os movimentos de esquilos. Ao se aproximarem, apontando para eles discretamente, com o indicador, Caiamã explicou a Guilherme quem eram aqueles seres. Aqueles são os espíritos da natureza. São conhecidos na Terra como faunos. Eles não são exatamente animais, são seres intermediários entre uma espécie animal e outra. Lembra no começo do vídeo que eu falei? Nomenclaturas. Eles nos auxiliam como porta-vozes dos animais, pois nos trazem informações diretamente deles. São para os animais como zeladores. Eles os protegem contra os caçadores, por exemplo, criando ilusões de ótica que os desorientam enquanto os animais se safam. Tratam os animais doentes usando energias obtidas dos vegetais abundantes na floresta, através de uma parceria que fazem com seres elementais relacionados às plantas. Ok, seres elementais relacionados às plantas. Por que alguns animais conseguem se curar na natureza? Reflexão aí. Já pensou nisso? Seus rostos se assemelham aos da espécie de que fizeram parte no seu estágio evolutivo anterior. As espécies com que se parecem são as que mais auxiliam, pois são as com quem eles têm mais afinidade. Veja aquele grupo, por exemplo, pareceu-se com jaguatiricas. Isso significa que na última encarnação estavam estagiando como jaguatiricas, por isso há afinidade com eles, a quem ajudam com mais frequência. Mas isso não significa que não ajudem outras espécies também. Cada grupo orienta as raças e espécies afins, neste caso em que há um incêndio indicando rotas de fuga para que não corram em direção a algum lugar sem saída, indicando os locais seguros e a localização exata dos portais. Olha que legal isso, explicou Caiamã. Os animais em fuga, no momento do desespero, para onde vai, para onde corre, que lugar vai chegar seguro? Mão divina com os seus auxiliares. Percebe? Então não se está dizendo que Deus não está em ação. Deus criou tanta vida, que ele criou vida além do plano físico, num plano intermediário ou no plano extracorpóreo e lá, né, nos outros lugares em que haja a criação divina, que os nossos olhos físicos não conseguem vislumbrar, tá bom? E o Guilherme teve acesso aqui, né, no momento de sono, em desdobramento físico, numa projeção astral. Belezinha? Ok. Aproximam-se dos grupos de faunos e se cumprimentam mentalmente. Conversaram rapidamente, o Sr. Caiamã conseguiu as informações de que precisava. Após isso, afastaram-se dali, indo em direção ao foco inicial do incêndio. Guilherme, percebendo que se aproximavam das chamas, fica preocupado por sua segurança, apesar de estarem ali em espírito somente. Sr. Caiamã, é seguro irmos nesta direção? O calor está aumentando. Está bem, eu sigo sozinho até eles e você me aguarda aqui. Eles quem? Perguntou Guilherme curioso. Tudo aqui agora para o nosso tema focal, tá? Mais ainda, quer dizer, já estávamos falando, né? Mas agora assim, ó, com um microscópio aqui, ó, fechando o ângulo, tudo bem? Os elementais do fogo de retaguarda, que são submissos àqueles que iniciaram o incêndio. Ou seja, dentro dos elementais, categorias, percebe? Então, os elementais também existem o quê? As suas, vamos dizer assim, os seus subtipos, vou dizer assim, tudo bem? Eu esqueci agora na biologia como se fala, tá bom? Desculpem, pessoal. Mas ok, acho que vocês entenderam a lógica, né? Então, vamos lá. Então, os elementais do fogo de retaguarda que são submissos àqueles que iniciaram o incêndio, respondeu o índio. Você vai conversar com fogo? Perguntou o incrédulo aluno. Ah, essa eu preciso ver. E seguiu o mestre até uma distância e parou pouco antes de alcançarem as chamas. O índio, o caboclo, aproximou-se das chamas e começou a falar em um idioma totalmente estranho. A seguir, uma pequena chama se separou do foco principal e se aproximou do Sr. Caiamã, que, em sinal de respeito, curvou-se em reverência diante dela. Após alguns minutos, o índio curvou-se novamente e se afastou dali, voltando em direção a Guilherme, que o aguardava. O Sr. Caiamã pegou a mão de Guilherme e pediu-lhe que fechasse os olhos.
Quando os abriu novamente, estavam em outro ponto da floresta, onde ficava o foco principal do incêndio, que estava na dianteira, destruindo tudo. Puseram-se à frente das chamas a certa distância. Kayamã orientou Guilherme a fazer um sinal de reverência ao modo dos budistas, curvando-se para a frente com as mãos postas juntamente com ele. Ao fazerem a reverência, um grande foco de fogo se destacou e saltou diante dele sem queimar a vegetação onde estava, apesar do calor. Mentalmente o índio dialogou com aquele ser que era pura energia. Após alguns minutos, aquele ser em forma de uma grande chama se afastou e retornou ao conjunto de onde se destacou e novamente confundiu-se. Kayamã deu-se por satisfeito com o diálogo que teve e se afastou acompanhado por Guilherme. O senhor conversou com fogo mesmo? Perguntou o aluno curioso por saber a resposta. De certo modo, sim. Na verdade, o fogo é apenas a sua manifestação, pois caso contrário continuariam a queimar tudo o que encontrassem à frente até acharem que cumpriram a tarefa de destruição solicitada por um ser humano. O fogo foi solicitado a queimar. Não foi um acidente, então? Na verdade, foi um acidente. Uma pessoa inadvertidamente lançou um cigarro aceso sobre o capim seco que se incendiou. Mas o incêndio somente ocorreu porque a fagulha lançada nessas condições é entendida pelos elementais como um pedido, que é prontamente atendido surgindo o incêndio. Como estão fazendo isso por concessão, somente outro ser humano ou aquele que fez a solicitação pode pedir a sua extinção. Ou seja, o fogo ele é chamado a queimar quando alguém o conclama a fazer isso, né? Através da atitude de acender a fagulha, né? Então, muito lógico, ok, muito óbvio, mas isso com o olhar espiritual, tudo bem? A dificuldade de controlar as chamas reside no fato de que, uma vez iniciada a sua missão, somente conseguem desativar todo o processo através de dois modos: por falta de substrato comburente ou por exaustão das chamas. Ambos os casos podem demorar a se completarem. Por isso pedimos ao líder que cesse o seu trabalho. O líder, né, da parte da chama. Ele aceitou e já ordenou a extinção do incêndio. No entanto, mesmo tendo iniciado a desativação, o processo leva alguns dias para ser completado. Seu líder, neste caso, nos autorizou a intervenção através de outros elementais. As águas das chuvas nos auxiliarão a diminuir rapidamente a energia dos elementais do fogo, as salamandras que estão no comando do fogo. Então agora iremos aos trabalhadores da colônia Jonise para saber como estão indo os entendimentos com os elementais da água e do ar. Guilherme interrompe a fala de Kayamã. Espere um pouco, você está indo muito rápido. Preciso de mais explicações. Depois, agora não há tempo, falou o indígena apressado. Segure novamente minha mão, feche os olhos e vamos a eles. Aí você poderia dizer assim, mas não vai lá o homem apagar o fogo para ver como fica. Concordo, o homem ele é também um ser da natureza e ele também tem a sua responsabilidade. Mas já pensou durante a formação do mundo, quando não havia o homem, né, na sua condição atual, como que a natureza lidava com as suas questões físicas, ok? Aqui com uma visão espiritualista, beleza? Vamos lá? Guilherme curioso manteve-se de olhos abertos durante o salto quântico de deslocamento. Ele queria saber qual era a sensação de acompanhar o salto na velocidade do pensamento. Parecia estar atravessando um túnel escuro em que luzes intermitentes passavam muito rapidamente ao seu lado, deixando-o zonzo. Atordoado com toda aquela velocidade, passou mal, apesar da viagem ter durado alguns milésimos de segundo. Tudo bem? Bom, eu vou só aqui cortar um pedacinho. Vou para cá, ó. Chegaram ao topo de uma colina onde encontraram-se com outros índios de uma tribo diferente daquela encontrada anteriormente, que dialogavam com algumas entidades cujos corpos eram tão sutis e vaporosos, elemento ar, que quase os tornavam invisíveis mesmo para aquela dimensão. Aquelas entidades eram as lideranças dos seres elementais do ar, que planejavam os meios de apagar o fogo. Eram os silfos, os elementais do ar. Eles são seres capazes de movimentar o ar, formando o vento. Mal chegaram e as entidades se afastaram, produzindo um zumbido alto e uma corrente de vento no ar que durou alguns segundos. Como estão as conversações com os silfos, com as ondinas e com as sereias? Parece doideira, né? Eu tô tranquilo aqui, tá bom? Não tomei nada. Observa aí. Perguntou Kayamã a um dos trabalhadores indígenas após se cumprimentarem.
Tudo acertado, senhor. Iniciaram imediatamente as manobras de deslocamento das partículas pesadas do ar e dos vapores de água. Em breve teremos chuva e as chamas se extinguirão, senhor. Kayamã agradeceu a colaboração e se despediu de seus amigos, chamando Guilherme a acompanhá-lo. Guilherme, já recuperado do enjoo, agarra-se firmemente às mãos do amigo. Estava temeroso por mais um incidente gástrico embaraçoso e apertou fortemente os olhos. Calma, senhor Guilherme, não é mais preciso esse cuidado. Abra os olhos e dê um passo à frente. Bom, eu vou adiantar também aqui mais um pedacinho, tudo bem? Vamos lá. Aqui. O aluno, os faunos, quem são eles? São seres intermediários na evolução animal. Estão em estágios entre uma e outra espécie animal. Por exemplo, um felino selvagem, antes de passar ao estágio de felino doméstico, deve passar pelo estágio de fauno, a fim de aprender algo sobre a nova espécie ou gênero em que irá ingressar. Aprender sobre cooperação e principalmente sobre o convívio pacífico dentro de um grupo novo, auxiliando quando necessário. Como seu objetivo principal é se tornar um ser humano futuramente, apresentam algumas características que lembram símios ou humanoides. E os elementais? Confesso que não entendi o que ocorreu na floresta com relação a eles. Como o senhor sabe, tanto nós que vivemos aqui na dimensão espiritual como vocês que vivem na física, somos constituídos por uma combinação de vários elementos físicos ou químicos. Quando estamos encarnados, possuímos em nossos corpos uma grande concentração de carbono, oxigênio e hidrogênio, além de outros elementos químicos com menores concentrações. Quando desencarnamos, nossos corpos também possuem as mesmas constituições bioquímicas e possuímos a maioria dos elementos químicos que possuímos quando encarnados, porém em menores concentrações. As nossas moléculas, neste caso, encontram-se em menor número, sendo bem menos concentradas, dando-nos a aparência vaporosa ao sentido dos encarnados que têm dificuldades de nos captar visualmente. Tudo bem? Legal. Eu pensei que os elementais fossem seres relacionados aos 4 elementos da natureza, ou seja, a água, a terra, o fogo e o ar. Não é um conceito errado, mas com o conhecimento da existência dos elementos químicos, nada mudou, pois o ar é basicamente oxigênio, a água basicamente hidrogênio, a terra basicamente o enxofre e o fogo basicamente o carbono. Então são 4 elementos também. Está bem, mas fale-me sobre os elementais do fogo. As chamadas salamandras são seres tão reais quanto eu ou você. Vivem em grupos formando hierarquias. Eles têm os seus líderes e subalternos que trabalham em conjunto. Seus corpos são simples e basicamente constituídos por átomos de carbono. Conseguem concentrar ou dispersar esses elementos que captam da natureza, nutrindo-se e energizando-se deles. Quando concentram quantidades muito grandes desses elementos, aumentam muito suas energias, formando nuvens de carbono que se movem cada vez mais rapidamente, esbarrando-se uns nos outros, criando uma energia conhecida como fogo. O fogo que vemos não é o corpo de uma salamandra, mas a sua manifestação. Em alguns casos, sua energia aumenta em proporções muito elevadas, tornando-se difícil diminuí-la rapidamente para voltar ao estado de repouso dos átomos de carbono. Por isso, algumas vezes é necessária a ajuda de outros tipos de seres elementais para desacelerarem o ritmo de atritos entre estes átomos, quando se quer extinguir um incêndio, por exemplo. Entendo agora. Por isso pedir o auxílio dos ventos e das águas, certo? Está correto, Sr. Guilherme. Respondeu o índio com olhar sereno e voz branda, e observe apontando o indicador para o portal. Já está chovendo na floresta, como previsto, e o fogo está sendo controlado. O jovem olha para o portal que ainda permanecia aberto e vê a floresta recebendo as generosas águas refrescantes vindas do alto. Ufa, que legal! Mas como era aquilo de conversar com o vento? A nossa colônia irmã Jonise abriga irmãos índios habituados a manipular e se relacionar com diversas energias da natureza. Dentre elas estão as energias do vento e das águas. Eles normalmente vão aos locais mais altos das florestas, onde é mais fácil contatá-los e comunicarem-se com esses elementais, pois como os silfos são elementais cujos corpos são constituídos basicamente por oxigênio, são encontrados mais facilmente em ambientes abertos como as colinas. Eles, os silfos, têm a capacidade de manipular as partículas, moléculas e átomos suspensos na atmosfera, transportando-os para onde quiserem. Sabendo que possuem esta habilidade, nossos irmãos da outra colônia pediram-lhe aos silfos o auxílio para combater o fogo. Somente concordaram quando se certificaram de que os elementais das águas também estavam de acordo em oferecer sua ajuda. Por quê? Eles não se dão entre si? Não é isso. Olha que legal. Hierarquia na espiritualidade, pessoal. O respeito. Vamos aprender com essa passagem.
Não é isso. Acontece que com os silfos, como os silfos deverão mobilizar o elemento água em vapor, as águas são de domínio das ondinas. E se não houver consenso, isto é, se não concordarem com a intervenção dos silfos, pode significar uma invasão de domínio. Eles são rígidos quanto a isso. Se as ondinas não concordarem, então elas não as mobilizam de jeito algum e por consequência não haverá chuvas. No entanto, houve acordo. Existe ética até mesmo entre os elementais, observou Guilherme. Isso mesmo, e como eu dizia, os silfos, utilizando sua capacidade de manipular partículas da atmosfera, concentraram em um mesmo local uma grande massa de partículas suspensas no ar, que fizeram muita pressão em uma pequena área. Com isso provocaram o deslocamento de ar que estava por baixo dessa coluna de partículas, fazendo-o circular sobre as chamas, aquecendo. Essa massa de ar aquecida deslocou-se em direção aos rios e fez aquecer a água que se evaporou e se elevou à atmosfera sob forma gasosa, formando as nuvens de chuva. Beleza? Vou resumir aqui, mas para vocês verem que legal isso aqui. Tudo bem? Vou pegar aqui esse pedacinho, ó. Os silfos concordaram em utilizar as águas dos rios, pois sabiam que as ondinas também concordaram em acompanhá-los. As ondinas são elementais cujos corpos são formados por oxigênio e hidrogênio, ou seja, água. Seus corpos são compostos por água somente. A água rouba energia do carbono das nuvens de fogo quando entra em contato, absorvendo-a e dispersando-a em seguida. Com a diminuição da energia dos átomos de carbono do fogo, fazem diminuir a velocidade dos elétrons, extinguindo a chama. Por isso as ondinas acompanharam os silfos em um trabalho conjunto. Kayaman termina a explicação prometendo levá-lo em outras oportunidades a conhecer melhor o trabalho dos elementais da floresta. Fim da explicação, surge o Sr. Gustavo. Olá, senhores. Como foi o trabalho hoje? Guilherme, muito entusiasmado, foi logo falando de forma apressada. Muito legal, né? Então, pessoal, aqui eu queria deixar, né, esse trecho como algo muito bacana. Se realmente ele foi um pouco mais rápido do que você está acostumado, né, a lidar com o livro, peço desculpas. Mas eu sugiro que você aí leia o livro, leia e tire a sua conclusão, leia mais de uma vez, leia com calma. Mas aqui nós temos um relato muito legal nessa passagem. Primeiro de um caboclo da espiritualidade, trabalhando com os elementais fogo, água e ar. E aqui você tem então, dentro do livro do Marcel Benedetti, né, Todos os Animais Merecem um Céu, uma narrativa do capítulo chamado Incêndio, de como a espiritualidade trabalha, não é, num evento desse na natureza, o que acontece com os animaizinhos que infelizmente passam por esse sofrimento, a responsabilidade do ser humano que atirou aquela bituca de cigarro que causou ao elemental fogo um chamamento para que ele viesse a acontecer, entende? Então tem muita coisa legal aqui nessa passagem. Peço que você, se ficou comigo até aqui, deixe o seu relato, deixe a sua impressão, deixe o seu comentário, compartilhe ideias, vamos acrescentar informação ao tema, respeitando aí todas as religiões, todas as pessoas que são céticas, que têm a sua base, não é, dentro do empirismo, são todos bem-vindos ao nosso canal, com muito carinho, com muito respeito a todos os dogmas, as escolas religiosas, mas aí a gente vai dentro daquilo que a gente também trilhou, que a gente também acredita, e a gente compartilha um pouquinho disso com vocês. Peço que compartilhe nosso vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e nos vemos então no próximo vídeo com muito carinho, com muito amor e com muita gratidão. Que assim seja.